Lição 20. Jogando nível de torneio. Jogos de xadrez e planejamento. Parte 1. Encontrando planos de alto nível e pensamento crítico no xadrez. Conceitos. Como juntar tudo no xadrez. Habilidades de pensamento crítico e planejamento avançado. Tudo o que você aprendeu neste currículo, desde o básico do jogo, como as peças se movem, os princípios fundamentais de desenvolvimento e estratégia de abertura, até táticas, jogo de peões básico e avançado e, finalmente, a técnica de endgame preparou você para esta lição final. Você é quase um jogador de xadrez escolar experiente, pronto para enfrentar o mundo dos torneios de xadrez de alto nível e ter sucesso. Mas como tudo se encaixa? Aprender a aplicar o que você sabe muitas vezes é muito mais importante do que saber tudo, se isso fosse possível. Possuir a capacidade ou ferramentas de pensamento para descobrir algo que você não conhece ou uma posição que nunca viu é muito mais importante do que sua capacidade de memorizar o que lhe foi ensinado. Vamos falar sobre planejamento e habilidades de pensamento crítico. Como você pode fazer a transição de apenas saber coisas para realmente aplicar as coisas que aprendeu em seus próprios jogos de xadrez. Nem sempre é fácil, mas vamos tentar simplificar alguns conceitos importantes. Pensamento crítico. Organizando seus pensamentos e encontrando um plano, a abertura. Siga os passos para o sucesso da abertura. Use esta sessão como um conselho prático sobre como aplicar todos os X e os que você aprendeu até agora. Agora você sabe que há muitas coisas, talvez até demais, em que pensar antes mesmo de dar o primeiro passo. Abaixo está um guia de nossos passos para o sucesso recomendados para reunir o que você sabe sobre o estágio de abertura de um jogo de xadrez. Não desenvolva apenas peças, desenvolva planos. Como fazer? 1. Comece atacando sempre pelo centro. 2. À medida que a estrutura de peões muda, diferentes caminhos, diagonais, casas e arquivos, ficarão disponíveis para suas peças. Estar disposto a mudar e mudar. 3. À medida que a estrutura se torna clara, desenvolva primeiro um plano e depois desenvolva suas peças de acordo. 4. É um pensamento errado dizer, ok, vou apenas desenvolver e receber o rock e depois encontrar um plano. Pense no plano desde o início. Copyrightskid.com página 17. Lição 20. Pensamento crítico. Organizando seus pensamentos e encontrando um plano, o jogo intermediário. Neste meio jogo complicado, as brancas desenvolveram um plano de 20 de G4 seguido de H4-H5 para um ataque da ala do rei. As pretas não conseguiram impedir essa ideia porque a estrutura suporta o ataque do lado do rei do branco. O middle game é o campo de batalha final onde você e os exércitos de seu oponente colidem, muitas vezes em montes de garfos, alfinetes, espetos e outras táticas. Saber como encontrar e direcionar as fraquezas posicionais também é essencial. Sem xadrez de esperança. Jogue sempre o que há de melhor. Xadrez da esperança é quando você está jogando táticas ou truques que são baseados em seu oponente perder sua ameaça ou não jogar a melhor jogada. Como atacar na direção de seus peões, ou no centro se estiver aberto. Procure por oportunidades Big 3, você pode passar, você pode capturar, você pode atacar a dama. Encontre e atinja as fraquezas posicionais em primeiro lugar, pois são as características duradouras do jogo. Seu oponente pode encontrar os melhores movimentos, mas se você estiver atacando algo que é posicional e não pode ser desfeito, os melhores movimentos dele não poderão detê-lo. Pensamento crítico. Organizando seus pensamentos e encontrando um plano, o jogo final. Nesta partida as brancas jogaram um RF3, protegendo o peão G4 para que ele pudesse avançar o peão passado. Ao reconhecer essa vantagem, o branco foi capaz de alcançar uma posição vencedora por causa do peão H passado de fora. O jogo terminou empatado devido a erros posteriores das brancas. Se um endgame for alcançado onde um lado tem uma vantagem material significativa, vamos lançar esses jogos para a técnica, porque essas posições devem ser vencidas mantendo as coisas simples. Lição 16. Aqui vamos falar mais sobre o processo de pensamento crítico de um endgame aproximadamente igual. Menos peças significa menos espaço para erros. Como, infelizmente, muitos jogadores jogam finais como se fosse o oposto, ou seja, com menos peças, eles se movem rapidamente e gastam pouco esforço. Não faça isso.
A abordagem correta para um endgame é pensar nele como menos espaço para erros e tomar cada decisão como se fosse a última. Reserve um momento para ver quais fraquezas posicionais herdadas do meio-jogo. Mire nas fraquezas do oponente e defenda as suas. Você tem algum peão passado? Se sim, desenvolva um plano de avanço. Você tem algum peão passado fingindo? Se sim, desenvolva um plano para negociar. Evite que seu oponente faça o mesmo. Copyrightskid.com, página 2 de 7. Lição 20. Jogando nível de torneio. Jogos de xadrez e planejamento. Parte 2. Pensamento profilático no xadrez. Conceitos. O que é pensamento profilático? Pensamento crítico avançado. Parar as ameaças do seu oponente. As más notícias. Cada ataque e tática de checkmate que você tenta inventar para si mesmo. Cada plano baseado em direcionar uma fraqueza posicional e cada coisa que abordamos na parte 1 que deve ser seu processo de pensamento também será fatorado no plano de seu oponente. Então, o que fazemos? Bem-vindo ao xadrez, o jogo mais difícil do mundo. É disso que se trata, aprender o máximo que puder o que você está fazendo ao ler este currículo, aprender como aplicá-lo, que é o que trabalhamos na parte 1 e agora, perceber que impedir seu oponente de fazer o mesmo, enquanto executa seus próprios planos, é o que torna o xadrez tão difícil. Como a maioria das últimas lições, vamos dar a versão curta e simples de conceitos de xadrez muito profundos e muito avançados, então não fique frustrado se for muito para assimilar. Em vez disso, concentre-se novamente no fato de que instilar esses conceitos gerais e habilidades de pensamento crítico em seus jogos é melhor mais cedo do que mais tarde. A definição de pensamento profilático no xadrez. Não, Marshall não errou. C2CXD5 BXD5 3DXD5 DG5 mais 4DXG5 HXG5, o cavalo H4 está imobilizado. Profilaxia ou pensamento profilático é o ato de se concentrar não apenas em impedir as ameaças ou táticas imediatas de seu oponente, mas também em impedir que seus planos e objetivos gerais se tornem realidade. É vagamente definido como mentalidade defensiva futura ou pensar defensivamente sobre o futuro. À medida que você melhora, reconhecer e parar as ameaças imediatas de seu oponente não é muito difícil, mas mesmo entre os melhores jogadores do mundo, o pensamento profilático é uma habilidade a ser adquirida e aprimorada. É preciso muita disciplina para pensar em seu oponente primeiro e colocar seus planos em segundo lugar. Não parece divertido, não é? Mas, em última análise, é o caminho para o sucesso no xadrez. Neste jogo, Frank Marshall acabou de jogar um 0-0-0 contra o campeão mundial Emanuel Lasker. Marshall errou 2 NXD5. Pense nas suas fraquezas. Copyrightskid.com, página 3 de 7. Lição 20. Pensamento profilático. Exemplo 2. Lautier, J. Kasparov, Gettysburg 1997. O meio, mesmo que você não veja como seu oponente pode expor sua fraqueza, esteja sempre ciente disso. Neste famoso jogo, o primeiro grande mestre falhou em aplicar o pensamento profilático quando jogou 20 TC7, e o segundo, o atual campeão mundial na época, falhou em puni-lo. Este exemplo, como o anterior, nos diz para estarmos sempre atentos às nossas possíveis fraquezas, mesmo que não vejamos uma maneira imediata de atacá-las. A fraqueza potencial das brancas a que nos referimos é a fileira de trás. Depois de um TC7, um empate foi acordado, pois ambos os lados simplesmente assumiram que o peão C seria trocado pelo peão B. Porém, 20C5 teria ganho o jogo. Se o branco joga 21 vezes C5, então 21 TB8 e de repente o branco está perdendo o bispo B2 ou recuperando o checkmate. Se o branco não fizer nada depois de 20 C5, o preto ganhará o peão B. Pensamento profilático. Exemplo 3. Fischer, R. Bulbochen, J. Estocolmo 1962 10. Ao calcular, sempre considere também as ideias de seu oponente. Neste jogo, o grande campeão americano, Bobby Fischer, acaba de estabelecer seu cavalo no forte posto avançado em D5. Ele agora tem a opção de manter o cavalo neste posto e tentar desenvolver um ataque, provavelmente na ala do rei, ou considerar trocar o cavalo pelo bispo em I7, com a chance de ganhar o peão D6. Profilaxia. Um X7 mais seria uma jogada terrível,
Não apenas porque desiste do cavalo por aquele grande peão E7, mas também porque depois de um D7 2D6 D6 perderia imediatamente para 2TS D8. Ganhando a dama branca ou dando checkmate na fileira de trás após 3 D7 TX D1 cardinal. Você reconheceu a fraqueza potencial do branco como companheiro de linha de trás aqui. Pensamento profilático. Exemplo 4. Schner, R. Portis, El Mônaco 1969 161. Último exemplo de falta de profilaxia. Em nosso exemplo final, é branco para jogar. Schner perdeu um peão e então jogou o lance 29 TXD5. Ele claramente não estava pensando profilaticamente sobre suas fraquezas, ou pelo menos não o suficiente. Felizmente para ele, no entanto, o grande Portis também não estava ciente da fraqueza do branco. Portis respondeu com 29 K6, errando completamente 29 QF2, ameaçando 30 QF1 checkmate e vencendo o jogo na hora. 29 K6 foi enfrentado por 30 CG3, que defendeu tudo. As brancas empataram a partida apesar de cometerem aquele terrível erro no lance 29. Observe-se depois de 29 QF2 as pretas jogam 30 TXF2 então 30 til mais e mate. Copyrightskid.com página 4 de 7. Lição 20. Jogando nível de torneio. Jogos de xadrez e planejamento. Parte 3. Verificação perpétua, repetição tripla e sorteio de 50 movimentos. Conceitos. O que é cheque perpétuo? O que é repetição tripla? A regra do sorteio de 50 lances. Cheque perpétuo, a eternidade sem fim dos cheques. Um CB6 mais RA7 2 CC8 mais RA8 3 CB6 mais etc. As brancas empatam por cheque perpétuo. Um cheque perpétuo ocorre quando um lado pode forçar um empate por meio de uma série interminável de cheques. Essas verificações devem ser inevitáveis para que seja realmente considerado um perpétuo. Frequentemente, um cheque perpétuo é usado como um salvamento quando um jogador está pior, talvez até perdendo, sem o perpétuo. Aqui, o branco é pior e precisa usar o cheque perpétuo, movimentos listados abaixo do diagrama, para salvar o jogo. As brancas teriam chances decentes de empatar sem isso, mas a melhor jogada certamente levaria as pretas a capitalizar a vantagem de 2 peões e vencer a partida. O cheque perpétuo pode salvar sua posição ruim, o ataque do branco falhou e, portanto, o branco deve fazer o cheque perpétuo para manter o empate. Nosso segundo exemplo mostra uma posição onde, ao contrário da primeira, o branco não teria chance de salvar o jogo sem um possível cheque perpétuo contra o rei preto aberto. Frequentemente, uma situação como essa pode ocorrer se o branco, ou qualquer jogador, dependendo do jogo, tiver sacrificado algum material para um ataque, mas quando o ataque for curto o branco deve procurar uma maneira de escapar com um perpétuo. As brancas devem ter cuidado aqui com qual cheque dar primeiro, um DD8 mais ou um D5 mais, qual você acha? Um DD8 mais é necessário. Depois de um RA7, o branco alcança perpétua com 2K5 mais RB8 3DD8 mais Rá7 4D5 mais RB8 5DD8 mais, etc. Um D5 mais primeiro perderia, pois permite que o bispo preto bloqueie a E7. Depois, um BA7 2QD8 mais BB8 3K5 mais e 3K7, vencendo. Copyrightskid.com página 5 de 7. Lição 20. Nossas lições finais envolvem duas regras muito importantes que todo jogador de xadrez, escolar ou não, precisa saber. Além de um empate alcançado a partir do cheque perpétuo, um empate alcançado por acordo mútuo, o que significa que um jogador oferece e o outro aceita, ou o clássico empate rei-x-rei. Existem duas outras maneiras de um jogo de xadrez chegar a um empate, ambos deles aplicados em torneios internacionais. Repetição de 3 vezes, também conhecida como repetição de posição. Observe que a repetição de 3 vezes não precisa necessariamente ser alcançada por cheques, não o mesmo que perpétuo, embora este jogo tenha sido acordado para um empate por cheques como nenhum dos jogadores queria arriscar perder. Porque esta regra pode ser um pouco confusa, vamos primeiro citar a linguagem exata do manual da FIDE, Federação Internacional de Xadrez, terceira vez, não necessariamente por repetição sequencial de movimentos. Está prestes a aparecer, se ele ela primeiro escrever seu lance em sua súmula e declarar sua intenção de fazer este lance que repete a posição, ou B acabou de aparecer,
e o jogador que reivindica o empate tem a jogada. O que isso significa é que, quando uma posição ocorre 3 vezes no jogo, qualquer jogador pode reivindicar um empate em sua jogada. Deve ser a posição exata, no entanto, nem um único peão mudou, mas não precisa ser repetido em 3 movimentos consecutivos, que é o que muitos acreditam. A regra do empate de 50 movimentos, o empate forçado devido à falta de progresso. Um exemplo de um final empatado seria Rookie versus Rookie. A regra dos 50 lances impede que este jogo dure para sempre. A regra do empate de 50 jogadas foi implementada para evitar que os jogadores joguem para sempre em posições empatadas. Basicamente, a regra impede que um lado tente vencer apenas no tempo ou causando fadiga, cansaço, ao adversário. A regra afirma que um empate pode ser reivindicado por qualquer jogador se 50 movimentos forem feitos, por cada jogador, sem capturas ou movimentos de peões em nenhum dos lados. Fazer uma captura e ou mover um peão são duas coisas que sugerem progresso no xadrez, então se muito tempo passar sem qualquer um deles, o jogo é considerado, ou pode ser declarado, um empate. 50 movimentos é considerado tempo mais do que suficiente para dar checkmate no oponente em qualquer um dos padrões básicos de checkmate, lição 4, por exemplo. É por isso que é importante aprender e memorizar os padrões básicos de checkmate. Copyrightschskid.com, página 6 de 7. Lição 20. Jogando nível de torneio. Jogos de xadrez e planejamento. Guia do instrutor. Os pontos-chave da lição 20 são claramente práticos e, de muitas maneiras, o início da psicologia do xadrez. Os jogadores podem aprender os XS e uso da estratégia e tática básicas em métodos autodidatas, livros, currículos como este, etc., mas sem orientação ou algum nível de aconselhamento psicológico, eles nunca desenvolvem verdadeiramente a capacidade de aplicar seus conhecimentos em jogos. Este foi um dos nossos principais objetivos nesta lição, tentar dar algo que muitos livros que oferecem uma abordagem técnica não oferecem, um guia do usuário para habilidades de pensamento crítico no xadrez. É óbvio para aqueles que estão lendo esta lição que muitos dos conceitos recomendados em relação ao processo de pensamento de um jogador poderiam ter sido expandidos, alguns em grande detalhe. No entanto, mantendo-o relativamente simples, esperamos que os jogadores de xadrez iniciantes, sejam eles treinadores ou os próprios alunos, tenham a chance de incutir imediatamente os fundamentos do pensamento crítico em seus jogos. O pensamento profilático é muito mais fácil falar do que fazer. Não fornecemos planilhas sobre isso, pois pretendemos que um treinador use as posições dadas na parte 2 em um formato de perguntas e respostas em sala de aula aberta. Os fundamentos de porque meu oponente foi lá já foram discutidos na lição 6, portanto, aprofundar-se nos exercícios profiláticos seria muito abstrato para as crianças seguirem neste nível. O processo de pensamento geral por trás da profilaxia é fundamental aqui. Notas práticas e conselhos. Lição 20. Ao ensinar os conselhos práticos oferecidos na lição 20, tente consultar diferentes lições. Exemplo, na lição 6 aprendemos aberturas, certo? Portanto, este é o nosso processo de pensamento durante a abertura enquanto tentamos seguir as regras básicas de desenvolvimento, etc. Desta forma, os conceitos abstratos de pensamento se ligam a algo concreto que os alunos aprenderam. Revise as regras da parte 3 e certifique-se de entender completamente os detalhes técnicos de cada reivindicação que um jogador pode fazer durante um jogo antes de explicá-los aos seus alunos. Caso contrário, uma primeira impressão imprecisa da regra pode ser duradoura. Copyrightschskid.com, página 7 de 7.